está sendo transmitida, certo? Ok. O que o senhor tem para me dizer sobre os fatos que ocorreram no dia 1º de agosto de 2015, naquela madrugada? O senhor acompanhou a investigação? Sim, nós conduzimos toda a investigação desde o início. Nós tomamos conhecimento do ocorrido no sábado, pela manhã, por volta do meio-dia, mais ou menos, final da manhã. Já iniciamos, a partir do conhecimento da situação, daquele momento, já fomos informados logo na sequência da morte de uma das vítimas, né? Desde então, a gente iniciou as investigações, colhendo informações a respeito de testemunhas envolvidos. Marcamos já para o dia seguinte. O fato ocorreu na madrugada de sexta para sábado. Sábado, por volta do meio-dia, nós tomamos conhecimento. Durante todo o sábado até o domingo pela manhã, nós fomos agendando de uma maneira geral assim, depoimentos. Nós abrimos a delegacia no domingo mesmo. Ouvimos diversas pessoas, ainda no domingo, e conseguimos, dentre outras diligências que nós fizemos naquele final de semana, em 48 horas, praticamente elucidar por completo o ocorrido. Ficou claro para nós, né, a intencionalidade de todos aqueles que nós indiciamos como autores do delito, a intencionalidade deles de matar, né, a intenção de matar as vítimas. Nós também responsabilizamos, à época foram 9 adultos e mais 7 adolescentes, que também foram apontados durante todos os depoimentos. Eu não recordo exatamente quantos dias, mas nos primeiros dias, já no início da semana, nos primeiros dias úteis, nós já tínhamos decisões favoráveis pela apreensão e pela prisão de praticamente todos os envolvidos. Tá? Sobre o fato em si, naquela madrugada, nós concluímos que na festa em que estava ocorrendo, que era uma festa organizada pelos próprios alunos de uma escola particular aqui do município, uma festa grande, várias pessoas participavam, desde alunos da escola até outras pessoas que não eram alunos, enfim. E já dentro dessa festa em que que as 3 vítimas, o Ronei, o Richard e a Franciele participavam, já havia dentro da festa ocorrido problema. O Richard, que era de São Jerônimo, do município vizinho aqui, ele havia sido ameaçado por parte dos investigados, né, dos indiciados. E, ao final da festa, houve uma ligação entre a vítima, Ronei Júnior, e o pai dele, que veio até foi ao encontro dele, veio até a festa para buscá-lo, entrou na festa, buscou o seu filho e, naquele momento, foi solicitado uma carona para Franciele e para o Richard, que eram namorados, Richard de São Jerônimo, porque, justamente, durante o transcorrer da festa, haviam acontecido alguns problemas com um grupo específico de moradores, de adolescentes e adultos aqui, de Charqueadas, que nós concluímos também que eram integrantes de um grupo chamado A Barreta. Na saída da festa, então, o Ronei Júnior, com seu pai e mais as outras 2 vítimas, saíram do clube, momento em que o grupo, que já estava postado do lado de fora de uma maneira organizada, há uma testemunha, Cláudia, que é agente penitenciária, ela relata bem isso, que eles estavam postados de uma forma organizada, esperando o momento certo para poder agredir as vítimas. Inclusive, ela ouve um deles dizendo: aguarda o momento certo, que eles ainda não saíram. Dentre outras situações que são relatadas pelos outros réus que já foram condenados, que fica bem claro a intencionalidade deles, todo o aparato que eles montaram para poder surpreender de forma decisiva as vítimas quando saíam de dentro do clube. Então, quando eles saíram, eles foram duramente golpeados. Um deles portava soqueira, os outros garrafas, utilizaram-se de socos, chutes, voadoras, todo tipo de golpes praticado contra as vítimas, que acabou impossibilitando que eles se defendessem de maneira hábil, né? A superioridade numérica era bastante expressiva,
né, fez com que eles não conseguissem se defender de maneira hábil para que nenhum deles fosse ferido ou mesmo morto, que foi o desfecho final, né. E também o Roney tentou arrancar com o veículo, com as vítimas, as outras 3 vítimas que já estavam dentro, mas foi impedido. E isso também foi um fator que impossibilitou que eles conseguissem empreender fuga, né. Então, ficou claro para nós também que a ação de todos eles, de forma concatenada, organizada, levou a esse desfecho que foi a morte do Roney Júnior e a tentativa de homicídio dos outros 3. Né? Se não tivesse sido organizado daquela forma, se não tivessem toda a presença de todos os réus ali naquele momento, atacando de forma incessante, brutal e agressiva as vítimas, nós não teríamos esse desfecho, né? Então, em razão disso, nós concluímos a investigação, depois de colher diversas provas, em especial provas testemunhais. Nós fechamos a investigação, indiciando todos aqueles que nós entendíamos como responsáveis e todos aqueles que nós não tínhamos dúvida alguma sobre a conduta deles, sobre a ação deles, para esse desfecho, né, das 3 tentativas de homicídio e do homicídio consumado. Foi isso que aconteceu durante aqueles dias e, na sequência, nós finalizamos a nossa investigação com esse resultado. Né. Nós tínhamos, também durante a investigação, nós já tínhamos uma ideia, isso ficou bem claro ao final, desse grupo, a Barreta, que era um grupo que praticava já esse tipo de... não posso dizer esse tipo de delito, mas já praticava esse tipo de atitude, esse tipo de ato. Né? Em outras festas, eles já haviam tentado invadir, apedrejavam, brigavam, e por aí vai. Então, era uma conduta reiterada desse grupo, né, que acabou culminando aí nessa situação, que foi, sem sombra de dúvidas, a mais grave de todas elas que eles participavam. Perfeito. Vocês interrogaram pessoas, então, que estavam na festa naquele dia dos fatos, é isso? Sim, várias testemunhas. Certo. E o que vocês apuraram em relação ao presente réu, o réu Rafael? Em relação ao Rafael, ele mesmo admite isso, né, que ele estava presente no local. Nós também, que é uma coisa que ele mesmo admitiu durante o depoimento dele na delegacia, que ele fazia parte desse grupo, que ele na época alegava que era um grupo de futebol, a Barreta, mas a gente sabe que vai muito além disso. Né? Então, assim, nós não tínhamos à época dúvida alguma de que ele estava no local, de que ele era amigo de boa parte, se não todos, os réus e adolescentes responsabilizados. Inclusive, há uma ocorrência dele junto de outros, não sei mais quantos dos réus envolvidos numa tentativa de invasão a uma festa. Né? Isso já faz bastante tempo, quase uma década, mas se eu não me engano, entre 2 adolescentes que nós abordamos, que a Brigada Militar, na realidade, abordou e trouxe para a delegacia de polícia, nós conversamos com eles, estava o Rafael, numa situação em que um rapaz que era aluno, agora não recordo se ele era aluno da escola aqui em Charqueadas, mas ele era morador de São Jerônimo, ele estava sendo perseguido pela cidade, e a Brigada Militar abordou eles e trouxe a situação para nós, né? Era outro adolescente, e com a mesma lógica, né, de abordagem e de perseguir, ameaçar e querer agredir moradores de outra cidade. Né? Foi o que motivou toda essa situação, era a rixa que eles tinham entre a cidade de Charqueadas e São Jerônimo, e o objetivo de agredir o Richard, que era de São Jerônimo, levou eles a agredir todos os demais. Né? Então, assim, ficou bem claro que ele estava presente, ele fazia parte do grupo, esse Abarreta, que ele conhecia e era amigo de todos os envolvidos, e, salvo engano, pelo menos 1 ou 2 pessoas indicaram que ele teria participado, mas, à época, surgiu uma dúvida que, infelizmente, foi insanável para nós, que foi o testemunho do Romano, que era um adolescente, à época, que estudava na escola, a mesma escola do Roney Júnior, era amigo dele, eram conhecidos, eram de grupos sociais diferentes, o Romano, que era testemunha, e o Rafael. Eles não eram amigos, não tinham nenhum grau de amizade, né? Eram
relações completamente distintas. E o Romano, ele afirmou para nós, e ele foi questionado por mais de uma vez a respeito dessa afirmação, de todas as outras também, mas nessa em específico, e ele foi categórico ao dizer que o Rafael Trindade estaria ao lado dele enquanto toda a situação ocorria. Então, embora houvesse outras pessoas, e ele mesmo indicando que ele estava no lugar, e pelo menos uma ou duas pessoas que indicaram que ele participava, esse depoimento para nós, de uma pessoa, um aluno, um adolescente, sem nenhum envolvimento com qualquer tipo de delito, um rapaz que tinha toda a credibilidade no seu depoimento, que era de uma família também de conduta ilibada, vamos dizer assim, ele gerou uma dúvida forte, e nós conversamos, eu e a equipe de investigação à época, sobre essa situação específica do Rafael, e essa dúvida desse depoimento, que se manteve, ele não voltou atrás, né, o Romano não voltou atrás, ele não fez qualquer outra afirmação à época, pelo menos na delegacia de polícia, né, o que eu posso falar é sobre a investigação policial, ponto. Né. Ele não voltou atrás e ele afirmava que o Rafael estava ao lado dele durante todo o desdobramento. Então, para concluir, ele estava no local, ele fazia parte do grupo Abarreta, ele já havia praticado outros atos com essa, vamos dizer assim, nesse mesmo raciocínio lógico de invasão de festas, ameaça, essa rixa entre São Jerônimo e Charqueadas, mas naquele momento essa dúvida surgiu, permaneceu e foi insanável, infelizmente. Então a gente não pôde concluir se ele participou ou não dos atos, e por isso, à época, a gente deixou de indiciá-lo. Com a palavra, o Ministério Público. Delegado Rodrigo, é sempre com muito prazer que eu o vejo, trabalhamos juntos um bom tempo, seja um delegado extremamente competente. Obrigado. A questão, basicamente, primeiramente, é essa, e vai ser explorada, o senhor sabe disso, o não indiciamento do Rafael pela polícia. Sim. Eu lhe pergunto, e eu percebi que o senhor foi muito, como sempre foi, absolutamente honesto no seu depoimento, mas tenho certeza que vai continuar sendo honesto. Eu lhe pergunto, na sua trajetória, não inquéritos propriamente do senhor, mas ocorre de, por exemplo, a polícia dizer que é suicídio, o cara lá adiante ser condenado por homicídio, esse tipo de coisa acontece, do indiciamento ser desmontado depois no júri? Claro, acontece, isso faz parte, porque a nossa fase da investigação policial ela vai até um certo momento. Quando a gente esgota todas as possibilidades, a gente conclui o inquérito com aquilo que nós tínhamos produzido até então, que é uma conclusão baseada em tudo aquilo que era possível fazer. Agora, nada obsta que no futuro, durante a instrução do processo, surjam novas provas e novas questões que sejam provas técnicas ou testemunhais, que coloquem uma pessoa no cenário do crime ou que até eventualmente mudem a participação dela. Né? Há depoimentos, tanto na fase policial, que dizem que uma pessoa não participou e que depois reafirmam que ele não participou, quanto depoimentos que afirmam que não participou e depois conduzem a pessoa à cena do crime e afirmam como participante, como o contrário. Como na fase policial dizem que o sujeito participou e depois mudam de ideia. Então, isso é comum. O senhor não tinha em mãos, quando concluiu o inquérito, nenhuma informação no sentido de que, por exemplo, pudessem o Romano e o réu, ou a família do Romano, a família do réu, ser amigos? Não. Alguém seguir um ao outro no Instagram? O senhor não buscou essa informação? Não. Então, vamos lá. O senhor, só para pontuar, porque o jurado daqui a pouco cansa, fica desatento, vamos pontuar. O senhor disse que esse menino, esse aqui, né? Esse menino integrava os Abarreta. Sim. O senhor disse que os Abarreta costumavam fazer esse tipo de procedimento de invadir festa, de causar tumulto. Sim. O senhor
refere que ele já tinha tido um problema que... Eu não sei se o senhor referiu isso no outro que o senhor falou, né? Sim, Ter sido chamado na delegacia sim, por causa de ameaça, uma coisa assim. isso, Ah. E o senhor refere que ele estava junto lá no dia. sim. E em contraponto a tudo isso, havia o depoimento do Romano. Sim, Mais alguma coisa? não. Mas havia depoimentos indicando a presença dele como agressor. Salvo engano, 1 ou 2, agora eu não Um ou recordo dois. a quantidade Tá. deles. O senhor segue a linha de que... Eu lhe pergunto bem abertamente, sou seu admirador e posso me considerar até amigo, embora nunca tenha... Né? Então, especialmente envolvendo um delito grave como esse, talvez o mais grave praticado no município de Charqueadas, e que envolve uma condenação significativa, talvez uma das poucas que seja verdadeiramente justa em relação ao ato criminoso praticado, não há como dizer que a gente não busque uma certeza da participação das pessoas, né, para que possa se fazer o indiciamento, né. Então, creio que, aliás, nem é uma crença, é uma afirmação. A gente sempre buscou ter certeza daquilo que nós fazíamos para chegar ao final na justiça, né. E nesse caso em especial, eu falo especificamente sobre até o momento que a gente concluiu a investigação, nós indiciamos aquelas pessoas que nós tínhamos certeza absoluta que tinham participado do ato, né? E essa situação, infelizmente, foi a única situação que naquele momento, de forma insanável naquele momento, nós tínhamos essa dúvida e nós preferimos não indiciá-lo. Mas nada obstando que dali para frente, durante o processo, surgissem novos elementos, né, que eventualmente comprovassem a participação dele ou de outros. Mas mesmo que não surjam novos elementos, eu vou lhe perguntar, talvez a minha última pergunta, penúltima, não sei se a colega vai perguntar. E eu peço muita atenção, atenção importante nos detalhes. O senhor não tem certeza de que ele participou? Sim. O senhor tem certeza de que ele não participou? Não. Então a questão está em aberto. Sim. Bom, eles que vão julgar. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Delegado, tudo bem? Tudo. Gostaria de saber do senhor, se recorda, qual foi o prazo de conclusão do inquérito policial? O prazo em que nós concluímos ele? Exatamente. Ah, não recordo, mas foram poucos dias. Poucos dias. E tinham adolescentes também? Sim, vários. Eram, se eu não me engano, 9 adultos e 7 adolescentes. E o senhor também concluiu a investigação dos adolescentes? Sim. Queria que o senhor me respondesse, o senhor referiu poucos dias, né? Uhum. Quanto foi aprofundadas as investigações nesses dias? Olha, trabalho praticamente durante todos esses dias foi 24 horas sem parar, né? Então, tudo que era possível fazer, seguindo inclusive protocolos mundiais aí que recomendam a investigação de homicídio conclusa entre 24 e 48 horas, né? Nós levamos um pouco mais de tempo do que isso, mas tudo que poderia ser feito naquele momento foi feito, né? O número de investigados, tanto adolescentes, eu não sei se o senhor recorda, quanto adultos? Eu recordo de 9 indiciamentos e 7 adolescentes apontados, né, como partícipes, coautores, melhor dizendo. Perfeito. Não tenho mais perguntas, doutor. Pela defesa. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia. Primeiramente, esta bancada gostaria de lhe parabenizar pelo seu trabalho. E eu vou ser muito breve e vou passar a palavra ao colega. O Rafael, ele compareceu espontaneamente na delegacia? Sim. Sim. O senhor lembra quantas vezes vocês chegaram a ouvi-lo? Eu creio que tenha sido pelo menos 2 vezes. 2. Tá. Formalmente, pelo menos 2 vezes. Nesse depoimento, pode ser que o senhor não se recorde,
Foram mais de 40 testemunhas ouvidas. Mas o senhor se recorda do Rafa ter indicado as condutas dos... Ô, doutor. Não se assuste, que eu nem comecei a falar ainda. Pode continuar, doutora. O senhor se recorda se o Rafa chegou a indicar a conduta dos demais agressores e identificá-los? Sim. Ele indicou alguns autores do delito e, inclusive, pontuou a conduta de alguns deles, né, como observador. Ele se colocou como observador da situação. Ele relatou a época que estava um pouco afastado. Quando ele viu a movimentação, ele se aproximou e se colocou como observador e indicou a participação de vários dos autores, inclusive pontuou alguma questão a respeito da conduta deles. Correto. Marcelo? Muito obrigada. Tudo bom, delegado? Tudo bem. Prometo ser breve, mas eu tenho algumas coisinhas que eu preciso lhe perguntar. Eu já convivo com esse processo. Talvez entrei nesse processo um pouco logo depois que o Rafael foi denunciado e com a prisão decretada dele. Então, eu já convivo com os seus depoimentos já há bastante tempo e tenho familiaridade com eles e gostaria também de lhe parabenizar pelo trabalho correto e pelo trabalho num prazo tão exíguo de tempo, conseguir chegar a um resultado tão satisfatório, digamos assim, com relação a prestar essa satisfação à sociedade. Tá? Delegado, a esteira do que a doutora Thaís perguntou com relação às indicações do Rafael a determinadas pessoas que foram indiciadas e posteriormente foram condenadas. Sabes me dizer se dentre essas pessoas estava o Jonathan, vulgo Moreno, indicado como Moreno? Agora eu não recordo especificamente quais, mas acho que possivelmente sim. Tá. Porque ele foi bastante indicado por praticamente todas as pessoas, né? Tá. O senhor sabe me dizer se no curso dessa investigação se verificou que existia um grau de parentesco, quase parentesco, entre o Rafael e o Jonathan? Sim. Sim? Certo. Sabes me dizer se o Rafael indicou o Alisson? Eu creio que sim. Sendo um dos agressores? Sim. Certo. Perfeito. Dentro dessa ideia e dentro do surgimento do depoimento do Romano, que traz uma dúvida praticamente insanável, foi isso que o senhor referiste, né? Sim. Para essa investigação, e foi uma dúvida insuperável a ponto de não ter certeza se o Rafael participou ou não das agressões. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: para indiciar o seu trabalho, o trabalho do Rodrigo, delegado Rodrigo, para indiciar, é um trabalho de convicção? Sim, é um trabalho de convicção, mas é um trabalho, na realidade, que vai muito além disso, né? É um trabalho de análise objetiva das provas que a gente produz durante a investigação policial. Então, com base naquilo que a gente produz, a gente chega a uma conclusão, se a pessoa é ou não é, ou, eventualmente, pode surgir alguma dúvida que a gente não consiga concluir se o sujeito é ou não autor do delito, né? Perfeito. Dentro deste ponto, é muito importante também a análise dos elementos indiciários, elementos de prova ali, que formam a sua convicção para indiciar pessoas ou não. Perfeito. Eu lhe pergunto se o senhor se recorda, se o áudio, aquele áudio feito pelo Peterson, se vangloriando pela briga, falando aquele monte de coisa, se já constava na investigação antes do indiciamento? Sim. Sim. O depoimento do Jason estava nessa investigação antes do indiciamento? Sim. Ele foi chamado, ele foi ouvido? Sim. O depoimento do Ariel Também. já estava antes do indiciamento? Sim, todos. Todos esses, né? Foram mais de... quantos? 40. Foram mais de 40 oitivas, né? E mesmo assim não se conseguiu superar o depoimento, superar a título de certeza a partir do depoimento do Romano.
Sim, o depoimento do Romano ele foi chave porque ele não foi uma pessoa que titubeou. Eu não recordo se o Rafael estava ou não. Eu vi ele aqui ou acolá. Ele foi um depoimento muito firme no sentido de dizer, ele estava ao meu lado. Eu vi ele ao meu lado enquanto tudo transcorria. Então não foi um depoimento também que, do nosso ponto de vista, naquela época na investigação, que titubeava como outros titubeavam. Não recordo se o fulano estava ou não estava. Eu vi ele no meio. Não, o depoimento dele foi claro. Objetivar pessoas da investigação, ele veio, nos parecia de forma bastante honesta, relatar aquilo que ele tinha visto. Né? Perfeito. E ele foi questionado em mais de uma oportunidade sobre todas aquelas situações que ele relatou, inclusive essa, e ele sempre foi categórico. Estava ao meu lado. Certo. Então, isso é o que gerou a dúvida que a gente não conseguiu sanar, mesmo ao final da investigação. Certo. Então, quando se diz, a partir do depoimento do Romano, obviamente, tá? Né? Escolas diferentes, círculo de amizades diferentes, não tinham relação nenhuma, enquanto um era parte da gangue, o outro não era, enquanto um tinha uma conduta completamente libada e correta, o outro tinha alguns percalços aí complexos na vida, né? E isso os afastava completamente, né, de uma intencionalidade que o Romano viesse a mentir para proteger ou querer acrescentar alguém nessa investigação. Então, isso é o que nos levou até a ter essa dúvida que não foi possível sanar. Perfeito. Uma última pergunta, delegado. Obviamente que se investigou as atividades dos intitulados à barreta na cidade, né? Todas essas funções. Chegou-se a apurar ou chegou essa informação para o senhor de como que esse grupo se constituiu? Qual a gênese desse grupo? Qual a origem desse grupo? Se eram grupos de pessoas que se juntaram para causar a ruaça, ou se a gênese desse grupo surgiu, se o grupo surgiu de uma outra forma? A origem em si dele a gente não pôde concluir à época, mas o que a gente pôde concluir eram as condutas que eles tinham ao longo ali dos anos, dos meses, que eram essas condutas aí de agredir, de invadir festas, essa rixa com o pessoal da cidade de São Jerônimo, né? O que eles faziam à época, que eram a prática desses delitos, vamos dizer assim, e atos infracionais, porque tinham adolescentes também, isso é que ficou claro para nós. Agora, o porquê ele nasceu e como ele nasceu, nós não sabíamos. Satisfeito, delegado. Tem alguma pergunta? Muito obrigado, viu? Para que conste na gravação, houve um corte. Então, a testemunha foi qualificada, apresentou seu nome completo, estado civil, profissão, lotação, indicou não ser parente, amigo íntimo, inimigo do réu, prestou o compromisso de dizer a verdade, certo? Sim. Consta na gravação. Os jurados, têm alguma dúvida? Nenhuma? Todos dispensam a testemunha? Dispensam? Doutora, o delegado vai me perdoar, mas considerando que o Romano vai depor, eu gostaria que ficasse. Certo, então eu vou ter que pedir para o senhor aguardar lá fora. Obrigado. Obrigada. Vamos fazer uma pausa para o almoço. Retornamos às 13 horas.